Olá, sejam todos bem-vindos aqui no canal Evangelho Sem Maracutaias. Aqui na voz é Luiz Souza, trazendo verdades essas que eu e você nunca ouvimos dentro das igrejas evangélicas. Talvez vocês nunca venham ouvir. Peço para que você se inscreva neste canal, se você puder, deixe o seu like, deixe o seu joinha aí, ok? Compartilhe, comente. Clique aí no sininho para que você receba as notificações assim que postarmos novos vídeos, novas mensagens aqui nessas plataformas abençoadas que é YouTube e Facebook. Meus queridos irmãos e amigos, vocês sabem me dizer o que significa a palavra maracutaias, que dá nome a este canal? Não sabem não? Vou trazer o significado para vocês agora. São duas palavras, maracutaias em godo. Maracutaia, substantivo feminino. Negócio escuso, manobra ilícita, especialmente usada em política ou administração. E eu me atrevo a dizer aqui que também é usada no meio religioso. Muito usada no meio religioso. Traficância, fraude, falcatrua, tudo isso significa a palavra maracutaias, né? Tudo a ver, né? Tudo a ver. É outra palavra, eu quero perguntar a vocês, vocês sabem o que significa engodo? Eu já trouxe o significado dessa palavra em outros vídeos, mas vou trazer novamente. É sempre bom relembrar, não é isso? Engodo, substantivo masculino, muito usado no direito, né? Eu nem sabia disso. Essa palavra engodo é muito usado no direito. É o significado. Qualquer tipo de cilada, manobra ou ardil que vise enganar, ludibriar ou trem, induzindo ao erro. Olha, tudo a ver, né? Com o sistema evangélico, com a religião evangélica. Usa muito de engodo. O outro significado da palavra engodo é isca. Muito usado também. Para atrair animais. Nas igrejas evangélicas é usado engodo para atrair pessoas, para fazer as pessoas cativas, né? Para fazer as pessoas sejam sempre engodadas ali. Para atrair animais, espécies de aves ou peixes. E para atrair espécie humana também, o homem. Ou seja, meus irmãos, o engodo é muito utilizado dentro das igrejas evangélicas. Você, meu amigo, minha amiga, que pretende se ingressar numa instituição religiosa evangélica, saiba que você vai ser muito engodado, meu amigo, minha amiga. Você vai ser muito engodado dentro das igrejas evangélicas. E eu falo isso de conhecimento de causa, ok? Não estou falando abobrinha aqui. Eu não caí de paraquedas aqui neste canal. Eu vivi 18 anos dentro das igrejas evangélicas. Eu conheço os prós e os contras. Mas uma maracutaia muito usada pelo povo evangélico, pelos pastores, teólogos, seminaristas, é a vinda de Jesus. Este é um dos maiores engodos utilizado pelos pastores nos púlpitos das suas igrejas. Luiz, mas Jesus falou que ia vir. Mas de fato ele veio, meu querido, no primeiro século. Jesus mesmo afirmou. Jesus, meu irmão, é Deus, é profeta. Jesus não é como esses profetas que vimos aí pelos canais YouTube, Facebook, enganando as pessoas, né? Tirando o dinheiro das pessoas, explorando as pessoas, utilizando deste engodo dessas profecias. Não, Jesus era Deus, era um verdadeiro profeta. Jesus, quando os seus discípulos estavam saindo lá do templo de Jerusalém, que hoje se encontra destruído, não se existe mais,
Jesus lançou uma profecia aos seus discípulos, a todos que estavam ali reunidos com ele. Olha, em verdade vos digo, que não sobrará, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, logo depois desses dias, se cumpriu, depois, eu acho, de alguns anos, algumas décadas, se cumpriu a profecia que saiu da boca do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos, eu quero desmistificar este engodo que é usado pelos pastores, pelos bispos, pelos apóstolos, pelos reverendos, esses homens aí que gostam de ser aclamados, tidos como homens de Deus, né? Tidos como profetas, né? Eles gostam desse título, né? Gostam de ser aclamados, gostam de ter as pessoas a seus pés reverenciados. Nós vamos desmistificar este engodo, esta maracutaia, que é utilizada até nos dias de hoje. Fica aí comigo, meus irmãos, fica aí comigo, meus amigos, que vamos caminhar sobre a luz do Evangelho, né? Aqui nós não caminhamos sobre a tutela de homens, nós caminhamos sobre a tutela do verdadeiro pastor, que é Jesus, aquele que deu a sua vida por todos nós, por toda a humanidade, ok? Vamos primeiramente, meus queridos irmãos, sem perca de tempo, porque as horas já são 7:55. Vamos para Mateus no capítulo 15, versículo 24, onde está registrado que nosso Senhor Jesus Cristo veio somente para os judeus, não para os americanos, brasileiros, espanhóis, europeus, né? Jesus veio tão somente para as ovelhas perdidas de Israel. Está escrito aqui, ó. Respondeu-lhe Jesus: eu não fui enviado somente, senão as ovelhas perdidas de Israel. Meus queridos, é bem verdade falarmos isso aqui. O único povo que estava debaixo da lei de Moisés eram os hebreus, que depois se originaram no povo israelita, né? Não é isso? Ou estou falando alguma besteira aqui? Pois bem, o único povo que estava debaixo da lei de Moisés eram os judeus, os hebreus. Foi para isso que Cristo veio. Para tirar esse povo que estava debaixo da lei de Moisés, que, como já falamos aqui, que era um fardo pesadíssimo que ninguém conseguia carregar. Então Jesus veio somente para as ovelhas perdidas de Israel. Jesus, quando mandou os 12 numa missão, que está lá em Mateus no capítulo 10, versículo 6. Não, vamos ler a partir do 5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus, irmãos, ele só veio para as ovelhas perdidas de Israel. Jesus não veio para nós brasileiros, para os europeus, para os chineses, japoneses. Todo mundo concorda neste fato. Jesus não veio para nós, meu irmão. Embora a sua graça maravilhosa alcança todos os povos, toda a humanidade, mas a finalidade de Cristo na sua vinda, o seu propósito, o seu plano infalível, foi libertar o povo que estava debaixo da lei de Moisés. Romanos capítulo 10, versículo 4, está registrado: o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Porque ninguém, meus irmãos, porque ninguém estava agradando a Deus vivendo debaixo da lei. Ninguém conseguia cumprir
as 613 leis da lei de Moisés. Então o povo estava em constante pecado. O povo estava em constante desagrado a Deus, desagradando a Deus. Então, meus queridos, uma verdade: Jesus não precisa de ninguém. Até para concluir o seu plano, Deus se utilizou do seu filho. Por isso que há muito engodo dentro das igrejas evangélicas. Ah, você precisa de fazer a obra de Deus, você precisa de dar o seu dízimo, porque se você não dá o seu dízimo, você está roubando a Deus. Não, Deus não precisa de ninguém para nada. Até quando Deus planejou esse plano de enviar o seu filho para se entregar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele não precisou de ninguém. Ele enviou o seu filho. O seu filho que ali se desfez da sua glória, se humilhou, tornando-se semelhante aos homens. Em nenhum momento ele pecou. Por isso que há muito engodo. Ah, mas que Jesus mandou batizar. Ah, que Jesus comeu a Páscoa. Não, meus queridos, não significa que eu e você tenhamos que fazer tais sacrifícios. Compreende, meu irmão? Porque se Jesus, lá em 1 João, está escrito que o pecado era transgressão da lei. Se Jesus não cumprisse toda a lei, ele estaria em pecado. É muito simples de entender isso. Uma vez ele estando em pecado, não cumprindo todos os artigos da lei, como ele se daria em sacrifício? Porque lá em Levítico, todo animal que era dado em sacrifício, ele tinha que ser perfeito. Ele não podia estar doente, ele não podia ter nenhuma deficiência. Compreende? É muito fácil o raciocínio de entender. Pois bem, como Jesus se daria em sacrifício vivo por nós, estando em pecado? Porque transgressão da lei, porque o pecado era transgressão da lei. Então Jesus teve que se batizar. O João mesmo diz: como tu vens a mim, eu que preciso ser batizado por ti. Jesus diz: deixe assim estar. Nos cabe cumprir toda a lei. Compreende, meu irmão? O raciocínio, como as engrenagens se encaixam. Aí fica esses homens utilizando desse engodo aí para enganar essas maracutaias. A finalidade, meu irmão, é o dinheiro, é o lucro. Eu falo isso com toda a autoridade que o Espírito Santo me autoriza de falar. Porque não é possível você se lançar mão da palavra de Deus e ler essas passagens e não raciocinar, meu irmão. Não chegar numa conclusão, é de fato, Jesus já veio mesmo. As coisas são muito simples quando utilizadas com honestidade, com temor a Deus. Quando você não se utiliza da palavra de Deus para enganar as pessoas. Quando Jesus falou: eu vim somente para as ovelhas perdidas de Israel, ele veio somente para os judeus. Ele não veio para europeu, ele não veio para brasileiro, ele não veio para espanhóis, ele não veio para os indianos, ele não veio para os japoneses, chineses, etc e tal. Ele veio somente cumprir o plano que Deus ordenou para ele cumprir. Ponto final, meu irmão. E Jesus já veio. Vamos deixar isso claro aqui. Ok? Vamos para Mateus no capítulo 16. Aqui nós manejamos a espada do Espírito aqui, meu irmão. Aqui, meu querido irmão, abençoado de Deus, nós manejamos a palavra de Deus. Nós estudamos, nós examinamos a palavra. Qualquer um pode examinar, qualquer um pode estudar. Mas tenha certeza de uma coisa, que vocês estejam utilizando a palavra de Deus, estudando ela com teólogos sérios. Teólogos que não fazem parte de nenhuma denominação, não.
Ok? Vamos para Mateus no capítulo 16, no versículo 27 e 28, que diz: Jesus está dizendo para a sua geração, meu irmão, meu amigo, minha amiga. Jesus está dizendo para os seus compatriotas ali, para a sua geração. Ok? Isso tem que ficar bem claro, porque senão as pessoas não entendem, meu irmão. Por isso que nós não podemos pegar a palavra de Deus e aplicá-la nos nossos dias, depois de 21 séculos para frente. Não podemos fazer isso, não. Senão as pessoas ficam loucas. Como eu já disse, ninguém entende. Ninguém vai entender mesmo o Apocalipse se você ler, trazer para os nossos dias de hoje. Você aplicar Apocalipse depois de 21 séculos. Ali são termos, dialetos, linguajares, tudo utilizados na época de Jesus. O português nem existia, não existia inglês, espanhol, chinês, não existia nada dessa língua, dessas línguas nossas. Não existia não, meu irmão. Existia aramaico, hebraico, grego. São as línguas que eram utilizadas, outras línguas lá, fenícias, etc e tal. Vamos lá para o texto, né? Mateus no capítulo 16, versículo 27 e 28. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com as suas obras. Aqui, meus irmãos, nós não podemos levar esse texto bíblico, aqui essa passagem, esse versículo, para o literal. Isso aqui é um linguajar utilizado na época de Jesus, que significava, meu irmão, juízo. Versículo 28. Em verdade vos digo, alguns do que aqui estão não passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Jesus está dizendo para certas pessoas que estavam ali presentes. Vamos supor, José, Abraão ali, ó. Algum de vocês, José, fulano de tal, Bertano, Ciclano, vai estar vivo na minha vinda. Vocês não vão passar pela morte até que me vejam vir. Mas só que é um engano, é um engodo usado pelos pastores. Eles não se utilizam da verdade. Jesus ia vir, meu irmão, em juízo para Israel, para Jerusalém, para a Judéia. Sim, Jesus veio como juízo, meu irmão. Minha irmã, você tem que crer nessa palavra. Então, meus irmãos, se Jesus não veio, onde estão esses homens na qual Jesus disse que eles estariam vivos? Onde estão esses homens? Jesus falou: em verdade vos digo que alguns do que aqui estão não passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. É muito claro de entender isso aqui, gente. Será que eu estou falando inglês, espanhol, mandarim aqui para vocês? Aqui, olha a comprovação de que ele já veio. Se Cristo não veio, onde estão esses homens, esses cidadãos aqui? Esses judeus na qual Cristo estava se referindo? Onde estão esses homens, meus irmãos? Que Jesus afirmou que eles estariam vivos? Aí os homens que se utilizam das maracutaias, não, mas isso Jesus não queria falar. Não é isso que Cristo quis dizer, meu irmão. O que aconteceu lá foi um pequeno apocalipse. Isso é mentira, meu irmão. A grande tribulação existiu no primeiro século. Aconteceu verdadeiramente. Vamos para Mateus no capítulo 23. 23, versículo 23. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas. Não, isso aqui estou falando do dízimo, né? É 36.
Mateus 23, versículo 23. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jesus afirmando que todas aquelas coisas aconteceriam na sua geração. Como eu já disse, que geração são pessoas nascidas na mesma época, no mesmo ano, na mesma década. Vai lá no dicionário, meu irmão, procura o que significa geração. Dá um Google aí, ó. Você tem posse desse aparelho poderoso aqui, ó. Todo mundo tem. Dá um Google aí, meu irmão, não custa nada. Não vai quebrar sua mão, não. Não fica só vendo TikTok e outras coisas, não, meu irmão. Né? Videozinho engraçado. Procura, maneja a espada do Espírito. Né? Vai explorar a palavra de Deus. Estuda teólogos sérios, historiadores. Meus irmãos, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que lhes são enviados. Jesus, meus irmãos, a condenação era para Israel, para Jerusalém. Jesus, quando estava sendo interrogado, né? Todo mundo conhece a história. Jesus, quando estava sendo interrogado, já estava quase sendo condenado à morte. Pilatos, ele falou que não achou erro nenhum, não achava crime nenhum em Jesus. Né? Não havia condenação alguma. Pilatos falou assim, então Pilatos, Mateus 27, 19. Então Pilatos no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer, não entre nessa questão desse inocente, pois num sonho muito sofri por causa dele. Meus irmãos, não foi Roma que matou Jesus, não. Foram os judeus, os seus compatriotas que o mataram. Quando Pilatos perguntou, vocês querem que solta Jesus ou Barrabás? Mesmo Pilato dizendo a eles, não acho nada que desabone este inocente. Mas o povo, a multidão, os compatriotas de Jesus, né? O povo da sua geração diz, não, solte Barrabás, um criminoso, e crucifica Jesus. Então Pilatos, no versículo 24, quando viu que nada antes o tumulto crescia. Vou ler de novo. Então Pilatos, quando viu que nada conseguia, antes o tumulto crescia, pegou a água, lavou as mãos diante da multidão e disse, estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é vossa. Olha o que o povo respondeu a Pilatos. Respondeu todo o povo, o sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Ou seja, a geração de Jesus declarou que o sangue desse inocente caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Vamos voltar para Mateus, no capítulo 23, que vai falar acerca de Jerusalém. A condenação, meu irmão, Jesus viria como condenação
para desvastar Jerusalém. E de fato aconteceu. Os historiadores, até mesmo aqueles que são céticos, eles concordam nessa coisa, neste fato que aconteceu de fato. Que a grande tribulação se deu no primeiro século. Que a destruição, que Roma, o exército romano, passou sobre os judeus como um rolo compressor, devastando tudo, como um enxame de gafanhotos numa plantação de milho. De fato, isso aconteceu, está na história. Como eu falo aqui nos meus vídeos, esses pastores não temem a Deus. Porque eles jogam os fatos históricos para debaixo do tapete. Porque a história traz luz à escuridão. Porque a história é a chave da verdade. Né? Por isso que nunca eu ouvi um pastor falar, estude a história. Não, eles estudam a história da igreja, só. Mas os fatos históricos da época de Jesus, do primeiro século, do segundo século, eu acho que nem estudam. Se estudam, deixa no canto. Porque a história traz luz à escuridão. Não interessa a esses homens que eu e você venham ter conhecimento desses fatos históricos, na qual estamos trazendo para vocês aqui de graça, livremente. Vamos para Mateus no capítulo 23, 34. Portanto, eu vos envio profetas, sábios e mestres da lei. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Assim recairá sobre vós todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Não respeitava nem o templo onde Deus vinha se manifestava diante do sacerdote. Olha a crueldade, olha a sagacidade deste povo. Ao 36, em verdade vos digo, Jesus falando novamente, que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. 37, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das tuas asas, e tu não quiseste. Agora a vossa casa ficará deserta. Triste fim foi para esta geração. Que caia sobre nós o sangue dele e sobre os nossos filhos. Que caia sobre nós o sangue deste inocente. O povo mal sabia o que eles estavam falando. Olha a confissão de culpa que este povo estava declarando diante do povo, diante de Pilatos e diante do próprio Jesus, perdão, que estava ali diante daquele homem, daquele povo. E de fato aconteceu. A espada desceu sobre Jerusalém. A espada desceu sobre a Judéia. A grande tribulação aconteceu, meu irmão. Segundo o historiador Flávio Joséfo, o exército de Roma sitiou Jerusalém. O exército de Roma não conseguia transpor a muralha. O general Tito teve uma grande ideia. Já que nós não podemos entrar, eles também não vão poder sair. Como eles vão buscar os recursos? Como eles vão pescar? Pois bem, nós estamos do lado de fora, nós temos todos os recursos nas nossas mãos. Então passou os dias se passaram mesmo.
os recursos lá dentro de Jerusalém, que estava cercada pela muralha. Se você for lá em Jerusalém, você vê o monte ali, o Muro das Lamentações, que fazia parte da muralha, não é isso? Os recursos lá dentro da cidade foram acabando, a comida acabou, a fome começou a apertar. O historiador Flávio José fala que os homens arrancavam o couro dos escudos, comiam o couro dos escudos, das sandálias. As mães matavam os filhos e comiam. O terror, meu irmão, a tribulação já estava lá acontecendo. Não tem como fugir da história, meu irmão. Aí fica os maracutaios aí, né? Se utilizando das maracutaias para arrancar recursos do povo, para explorar o povo. Usando deste engodo da vinda de Jesus. A vinda de Jesus foi para Israel e aconteceu para Jerusalém, para todos que estavam ali na Judéia. Que de fato aconteceu, meu querido irmão, meu querido amigo. Aconteceu, meu irmão. E depois de muito tempo, muitos meses, o exército de Roma consegue transpor o muro. E as pessoas que ainda estavam de pé, porque os cadáveres se amontoavam nas praças, os homens morriam de terror do exército de Roma que estava sitiando a cidade. Quando eles conseguiram transpor, o exército de Roma conseguiu invadir a cidade, toda mulher grávida que eles encontravam, dizia-se que o soldado romano falou: eu não vou dar nem chance dessa desgraça nascer. Vou lhe matar no ventre da sua mãe, na qual confirma a profecia de Cristo que diz: ai das grávidas. Jesus disse em Mateus, no capítulo 24, sobre a grande tribulação, no versículo 19. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Isso de fato aconteceu. O soldado chegava com espada, ó, cortava, matava. Está na história. Flávio José deixou escrito isso. Esse documento existe. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Todo mundo é sabido que judeu no sábado não fazia nada. Porque essa lei foi dada a Moisés lá no Monte Horebe. Está lá em Levítico. Ao sétimo dia não fareis nada. Nenhum trabalho, nenhum esforço físico. O judeu não fazia nada no dia de sábado. Se bem que até os fariseus quebravam a lei, Jesus os repreendeu. Né? Pois bem. Mateus 24, 34. Em verdade vos digo, Jesus falando outra vez, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. A grande tribulação aconteceu aqui, ó. Mas por que, meus irmãos, que nós nunca nunca tivemos contato com essas verdades? Porque os pastores, os teólogos, os doutores da lei do século XXI, os fariseus do século XXI, não têm interesse algum que nós ficamos sabendo dessas verdades, que essas verdades chegam até nós, meus irmãos. Porque esse engodo da vida de Jesus, da vinda de Jesus, é uma grande fonte de lucro para o sistema religioso. Porque através da vinda de Jesus, o pastor falava: cuidado, meu irmão, se você não der seu dízimo, a hora que Jesus vier, você vai ficar aqui.
Não saia da igreja não, meu irmão, porque se Jesus vier, vai arrebatar a sua igreja. Tudo isso é engodo, meu irmão, isca para te fazer com que você fica lá dentro do sistema evangélico, alimentando, né? Porque senão, meu irmão, quem vai bancar os luxos desses homens? Você acha que é o governo? Você acha que a empresa que eles têm? Não. Quem banca o luxo desses homens são os irmãos, os membros de igrejas, né, as plateias, que pagam ali um imposto todos os meses, porque dízimo não existe. Se cobra dízimo hoje, é imposto. Você é obrigado a pagar o imposto ali do templo, né? Na época de Jesus, os judeus eram obrigados a pagar o imposto, né, do templo, o imposto que era imposto por Roma. Não é isso? Então, meus irmãos, no interesse desses homens que essas verdades chegam até nós, mas glorificado seja o nome do Senhor Jesus, que essas verdades estão sendo ditas. As pessoas estão tendo a sua mente iluminada, estão comparando aqui, não é porque Luiz está falando, não é porque Geraldo Moraes está falando, não é porque Elson de Assis está falando. Não. É porque estão comparando e vendo que é a verdade. Isso que estamos dizendo para vocês, que faz todo sentido. É porque o pastor fala que o homem do pecado, aí as pessoas, a besta, né? As pessoas ficam tentando, o 666. Ah, mas quem vai ser esse homem? Quem vai ser esse homem? As pessoas ficam assim, igual eu, como eu já fiquei. Nossa, mas quem que é esse homem que vai vir? Não, esse homem já veio, meu irmão. O anticristo, João diz que já é última hora, meus irmãos. Vamos lá para 1 João, vamos lá para 1 João. Aqui, meus irmãos, aqui nós manejamos a espada do Espírito. Olha a confissão do apóstolo João aqui, meus irmãos. Olha aqui. 1 João, no capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, esta é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, já muitos anticristos têm surgido. Vou ler de novo aqui. Filhinhos, esta é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, já muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Como vai vir o anticristo, meu irmão? Aí o pastor lá na igreja fala, irmãos, cuidado com o anticristo vai vir. Meu irmão, isso há 2000 anos atrás, meu querido irmão. Meu querido pastor, seja honesto. Fala a verdade para os seus para a plateia dos seus grandes teatros aí. Aqui, meu irmão, está na palavra aqui, meu querido. Não é Luiz Souza, esse ser insignificante que está trazendo essas verdades a vocês. É a palavra de Deus aqui, ó. Vamos para Romanos no capítulo 14, no capítulo 13, versículo 8. Vamos para Romanos. Paulo falando. Romanos capítulo 13, versículo 11 e 12. Ali, Paulo está falando acerca do amor. O amor não faz mal a ninguém. Essa é a razão pela qual ele satisfaz plenamente todas as exigências de Deus. Ele é a única lei que vocês precisam ter. Nos nossos dias de hoje, a única lei que precisamos ter é amar o nosso próximo. Outra razão para viver correto é esta. Vocês sabem como já é tarde. O tempo está se esgotando. Despertem, pois que a vinda do Senhor está mais próxima do que quando cremos no princípio. A noite já passou e o dia de sua volta está aqui logo. Eu vou ler de novo. Me perdoe, meus amigos. A noite já passou. Romanos no capítulo 13, versículo 12. A noite já passou e o dia de sua volta estará aqui logo. Paulo falando para os seus
compatriotas lá, meu irmão. Paulo não está falando depois de 21 séculos. No século 21 não, meu irmão. Paulo estava falando ali para os irmãos de Tessalônica, para os romanos ali. A noite já passou e o dia de sua volta estará aqui logo. Portanto, deixem as más obras das trevas e vistam a armadura de uma vida direita. Como devemos fazer os que vivem na luz do dia? Como deve fazer os que vivem na luz? Está claro aqui, meu irmão. Está claro, meu amigo. A noite já passou e o dia da sua volta estará aqui logo. Juízo para Israel. A volta de Jesus era para juízo na Judéia, Jerusalém, que de fato aconteceu. Não temos como negar isso. Vamos para Tessalonicenses no capítulo 2, versículo 18. Vamos para Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Tessalonicenses, onde é que estão vocês? Meus irmãos, não tem como fugir da verdade, não. Eu sei que a verdade, muitas das vezes é difícil de aceitar, de fato é mesmo. Mas não tem como fugir da verdade, não, meu irmão. E essa é a verdade. Cristo já veio. Tudo já foi consumado. Paulo falando aos Tessalonicenses, de Tessalônica. Vamos ler. 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 14 ao 16. Pois vós, irmãos, vos tornastes imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Sofrestes de vossos próprios conterrâneos, ou seja, mesmo que eles sofreram dos judeus, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus profetas, e a nós nos perseguiram. Tá vendo o contexto aqui, meu irmão? Tá vendo o contexto? As pessoas falam, mas texto fora do contexto é pretexto para heresia. Não estamos dizendo nenhuma heresia aqui, meu irmão. Ou seja, Paulo está falando, tá vendo, meus irmãos? Como vocês foram perseguidos, sofreram. Porque Jerusalém matava, não aceitava a mensagem de Cristo. Porque Cristo estava lançando sobre eles a hipocrisia deles. As maracutaias que eram feitas pelos sacerdotes, entre os sacerdotes e os romanos, imperadores de Roma. Ok? Vou ler de novo. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Pois vós, irmãos, vos tornastes imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus. Igrejas, naquela época, é muito diferente das igrejas que tem hoje. Nada a ver, é outro contexto. As igrejas de hoje exploram os fiéis. As igrejas dessa época compartilhavam tudo entre todos, ok? Pois vós, irmãos, vos tornastes imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Sofreste de vossos próprios conterrâneos o mesmo que eles sofreram dos judeus, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus profetas, e a nós nos perseguiram. Eles não agradam a Deus, são contrários a todos os homens, e nos impedem de falar aos gentios, para que esses sejam salvos. Desta forma, sempre enchem a medida de seus pecados. A ira de Deus caiu sobre eles, afinal. Tem como ir contra essa palavra. A ira de Deus caiu sobre quem? Os da Judéia, sobre Jerusalém, aqueles que mataram os profetas, aqueles que apedrejaram
açoitaram, crucificaram até o Filho de Deus. Então, meus queridos, a justiça, a espada estava sobre Jerusalém, que de fato aconteceu, verdadeiramente. Então, quando o pastor fala que Jesus está vindo, ele está te enganando. Nós fomos enganados. Porque não tem como você não ler, pegar esse vídeo, esse estudo que estamos dando a vocês aqui, meus irmãos, e não se ater da verdade, disso que estamos falando aqui. Porque esse engodo, meu irmão, é o que sustenta a igreja evangélica, através dos dízimos, das ofertas, dos sacrifícios, né? Teve um vídeo aí com uma seguidora lá do Edir Macedo. Oh, meu Deus, voltou para casa a pé. Foi engodada lá pelo um dos seus seguidores, os capachos lá do Edir Macedo. Voltou para casa a pé, coitada. Voltou desiludida. Deixou o carro lá, doou o carro para Universal, Igreja de Deus, Homens de Deus. Voltou a pé para sua casa. É isso aí. As igrejas de hoje. Por isso, meus irmãos, vocês têm que crer na palavra aqui, ó. Não naquilo que o seu pastor diz para vocês. Ah, que Jesus vai vir, Jesus já veio, tudo já foi concluído, a grande tribulação aconteceu, mulheres matavam seus filhos e comiam de fome, porque não tinha nada a comer na grande tribulação. Aconteceu. A vinda de Jesus, não é que Jesus vai vir numa nuvem, o reino de Deus está dentro de nós, meu irmão. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. Isso é o que Cristo trouxe para todo judeu. Paz. Nunca mais precisariam de cumprir os rituais, né? Sacrifício. O judeu nunca mais ia precisar de cumprir sacrifício. Esse é o reino de Cristo, meu irmão. Paz. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos cumprindo o reino de Deus. Nós temos a paz, nós temos a alegria do Espírito Santo, nós temos justiça. Porque nós sabemos que não existe mais vinda de Cristo, não existe mais tribulação. Ah, Luiz, mas Jesus falou que essas coisas, quando tivesse acontecido, estava próximo, estava afirmando que ele estava às portas para buscar a sua igreja. Não, nada disso, meus irmãos. Nada disso. Nada disso, não consta. Jesus já veio, essa é a grande verdade. Para a última passagem aqui, ó. Lucas, no capítulo 17, 21 a 22. Não, vamos ler do 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando haveria de vir o reino de Deus. As pessoas estavam esperando o reino de Deus. Os judeus esperavam alguém que pudesse libertá-los do jugo de Roma. Ok? Por isso que os judeus se frustraram com Jesus. Os judeus estavam esperando alguém que viesse libertar eles do jugo de Roma, de pagar os impostos, de pagar isso, aquilo. Porque Roma, meu irmão, explorava os judeus, ó. Uma coisa tremenda. Pois bem, interrogado pelos
Lucas capítulo 17, versículo 20 em diante. Interrogado pelos fariseus sobre quando haveria de vir o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem de forma visível. Então, meu irmão, não espera a vinda de Jesus. Jesus não vai vir de forma visível, como ele diz. Aqueles são linguajares usados na época que simbolizava espada para Israel. Por isso que o sacerdote, quando ouviu isso, rasgou as suas vestes. Porque, na verdade, ele sabia. Mas como todo sacerdote dos nossos dias, eles sabem. Mas eles não são humildes para reconhecer. A Igreja Católica deu um grande exemplo de humildade quando reconheceu que dízimo não existe em forma de dinheiro. A Igreja Católica Romana. E agora o Papa também está reconhecendo, né, que o sacerdote ele pode se casar, sim, como está na palavra de Deus. Tem que reconhecer, meu irmão, que vocês estão errados, pastores. Vocês têm que reconhecer, a palavra é maior do que vocês. O evangelho é infinitamente maior do que vocês. Vocês têm que chegar lá no seminário, nas convenções, meus queridos irmãos, pertencentes à Convenção Batista Mineira, à Convenção Batista Nacional. Até hoje nós ensinamos o povo errado. Precisamos modificar essa teologia. Renovar essa teologia. Isso tem que ser mudado nas convenções. Mas será que esses homens aí das convenções vão ser humildes de reconhecer essas verdades? Vamos ler. O reino de Deus não vem de forma visível, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, meu irmão, como é que eu vou falar que um ser vai vir nas nuvens, sendo que ele está dentro de mim? Você tem que ser honesto, meu irmão. Líderes evangélicos, pastores, sacerdotes, reverendos, né, apóstolos, apóstolas, bispos, bispas. Vocês que se auto-intitulam, vocês têm que ser humildes e aceitar a palavra de Deus. Não façam como os sacerdotes da época de Jesus, que não se humilharam, que não aceitaram a mensagem de Cristo. Vocês também têm que aceitar, meus irmãos, essas verdades, ditas por homens simples, sem cultura como eu, como Geraldo Moraes, como Elcio de Assis, como meu querido irmão Júlio Chaves, né, lá da Paraíba. Um grande abraço, meu irmão Júlio Chaves. Eu comungo com as suas ideias, com a sua teologia. Eu estou em pleno acordo com os vídeos que o irmão aí lança no YouTube, né, o canal Acorda Povo de Deus. Um grande abraço para você, para a sua família, meu querido irmão Júlio Chaves, que eu trago dentro do meu coração, pessoa maravilhosa, que tem feito um grande trabalho, libertando pessoas desta grande maracutaia que é a igreja evangélica, que não passa de um grande teatro com uma grande plateia. O ator, quando prepara uma peça ali, está interessado na bilheteria, meu irmão. Ok? Os atores, quando preparam uma peça teatral, né, eles anunciam, tal ator com a tal peça. Eles amam a arte que eles fazem, mas o interesse também é na bilheteria lá, meu irmão. O interesse maior é na bilheteria. O interesse maior desses pastores é na bilheteria. Quanto entrou de dízimo, quanto entrou de oferta, quanto as pessoas doaram para as suas instituições religiosas. Por isso que eles não vão dar o braço a torcer nessas verdades.
quando nós afirmamos aqui. Ó. Por isso que eu falo para vocês, meus irmãos, quando você se curva, se dobra diante da palavra de Deus, diante da verdadeira graça de Deus, essa palavra se cumpre no seu coração. O reino de Deus se cumpre, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Uma pessoa, meu irmão, que acredita no inferno, ela tem paz. Nós não tínhamos paz, meu irmão. Um irmão que acredita que Jesus vai vir nas nuvens, encontrar ele tomando banho, ele vai ficar porque está pelado. Tem igreja que é assim, meu irmão. Tem organização religiosa que é assim. O cara que está lá com a esposa dentro do quarto, lá no bem bom, lá, se Jesus voltar, ele vai ficar. Olha o terror que é lançado por esses homens. Olha só o terror, meus irmãos. Olha só o terror que é lançado. Nós éramos aterrorizados, meus irmãos. Nós éramos aterrorizados. Cometeu um pecado. Ah, mas se Jesus voltar, vou ficar aqui. Vou ficar na grande tribulação. Meu querido, a grande tribulação já aconteceu. Os anticristos, todos já morreram. É um aplicativo muito bom, Bíblia Viva. Baixe aí no seu celular, aí, meu irmão. Meus queridos irmãos. Então, meu irmão, olha o que esses homens fazem, ó. Romanos capítulo 3, versículo 13 em diante. O que falam é abominável e tão sujo quanto o mau cheiro de uma sepultura aberta. Suas línguas estão cheias de mentiras. Tudo o que dizem tem o ferrão e o veneno de serpente mortíferas. As igrejas evangélicas estão cheias desses homens. As suas bocas estão cheias de venenos mortíferos. Essa é a grande verdade. Aqui nós não temos rabo preso com ninguém. Aqui nós falamos a verdade. Aqui nós não dependemos de dinheiro de ninguém. Graças a Deus. Eu trabalho, tenho o meu emprego. Graças a Deus. Se algum dia eu não tiver condições de mais gravar vídeos aqui, eu vou para as praças. Eu vou para o centro da cidade. Vou. Tem coragem para isso? Tem. O Espírito Santo nos dá coragem para isso. Então, meus irmãos, quando um pastor fala para você que Jesus está vindo, que você precisa de doar o seu bem, né? Que você precisa sacrificar o seu Isaac, que é o seu bem, o seu carro, a sua casa, porque eles não têm escrúpulo nenhum. Eles não importam com a sua vida social. Eles não importam se você está pagando aluguel, se você está pagando a prestação desse carro. Eles não importam com isso. Eles importam que você doe tudo que você puder doar. E nós aqui estamos sendo criticados, meus irmãos, por esse trabalho maravilhoso que estamos fazendo aqui. Suas bocas estão cheias de maldição e de amargura. É isso que esses homens são. Que se dizem homens de Deus. Só porque passaram por um seminário adulterado. Seminário cheio de maracutaia, cheio de engodo. Isso que é a grande verdade. Estão prontos para matar. O Fala Zion, lá do canal Fala Zion, o Zion, ele expõe as maracutaias lá das igrejas Assembleia de Deus, ele sofre ameaça de morte. Sofre ameaça de morte. Porque o cara está fazendo um trabalho lá em Santa Catarina, está fazendo com que os irmãos tenham as mentes iluminadas e param de servir de massa de manobra desses homens. Meus irmãos, o trabalho aqui não é fácil, não. Vocês acham que nós estamos aqui brincando? Nós não estamos brincando aqui. Isso aqui, esses vídeos, é só o começo. Nós vamos para as praças, nós vamos para o centro da cidade anunciar essas verdades. Quantas pessoas sofrem por causa desses homens aqui?
Por onde quer que vão, eles deixam a miséria e o transtorno atrás de si. Olha o 17, Romanos capítulo 3, versículo 17. Nunca chegaram a saber o que é sentir-se seguro e desfrutar as bênçãos de Deus. Eu nunca senti isso dentro, fazendo parte de uma instituição religiosa evangélica. Nunca senti essa paz, o reino de Deus sobre o meu coração, sobre a minha vida. Desfrutar das bênçãos maravilhosas que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Nunca senti essa paz. O reino de Deus nunca esteve dentro de mim. Então, meus queridos irmãos, sejam libertos deste teatro chamado de igreja evangélica. Venha para o reino verdadeiro de Deus. Venha para a verdadeira graça de Cristo Jesus. Que não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. E o que nós estamos sentindo, por isso nós sentimos a liberdade de Cristo. Que ninguém nos julgue. Colossenses no capítulo. Colossenses, para terminar aqui, meus irmãos, para terminar, apóstolo Paulo, falando aos irmãos de Colosso. Colossenses capítulo 2, versículo 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Versículo 13. Colossenses 2, 13. E a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne. Está morto, meu irmão, aqui, ó. Não é que todo mundo que morreu vai ressuscitar, entendeu? Isso é outro engodo. Todos os judeus estavam mortos nos seus delitos e pecados diante da lei. Quando andavam debaixo da lei, todos estavam mortos espiritualmente. Só ressuscitaram a partir de Cristo, da sua morte na cruz do Calvário. Através da graça, maravilhosa graça de Cristo, nós somos ressuscitados, ok? E a vós outros que estavais mortos nos vossos pecados, na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou com ele, perdoando-os todos os nossos delitos. Delitos de quem? Dos judeus. Não se aplica à geração 21, a nossa geração. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando-a na cruz do Calvário. Isso é a palavra de Deus, meus irmãos. Eu amo essa palavra. Amo essa palavra de Deus. Ok? Meus irmãos, viva a maravilhosa graça de Cristo. Não ande debaixo de ordenanças de homens, desses homens que estão aí, que se dizem homens de Deus, mulheres de Deus. O que eles querem é tosquiar as ovelhas. Esses pastores que estão aí não passam de lobos à espreita das ovelhas. Siga o verdadeiro pastor das ovelhas, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, aquele que se entregou por nós como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para nos fazer amigos, para que com que nós nos tornássemos amigos de Deus definitivamente. Ok? Um grande abraço, muito obrigado pela sua paciência. Jesus já veio, a grande tribulação já aconteceu. Não vai vir mais anticristo, não existe mais anticristo, não existe o homem do pecado que era Nero, imperador de Roma, Nero, ok? 666 referia-se a Nero. Nero já morreu, já está enterrado, não tem nem osso dele mais, ok? Não deixa, meu irmão, que o terror chegue à sua mente, à sua consciência. Quando o pastor fala do inferno, quando o pastor fala da vinda de Jesus,
A vinda de Jesus já está dentro de nós. Nós já vivemos no reino eterno de Cristo Jesus, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Um grande abraço e até a próxima, se assim o nosso Senhor, o verdadeiro pastor, nos permitir. Ok? Um grande abraço. Oi!